Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Bom dia ou boa tarde para todos. Nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos através dessa videoaula. Nós já iniciamos na sala de aula o capítulo 2, que fala sobre a litosfera, mais especificamente o solo, que é essa parte da litosfera tão importante para nós. E aí, para nós começarmos, eu quero que você pegue o seu caderno de ciências, que você coloque a data de hoje, que você coloque o tema a ser estudado, o título do capítulo 2, litosfera e o solo, para que você faça as suas anotações como a gente faz na sala de aula, organizando as suas ideias no caderno. Isso é muito importante para você. E nesse capítulo, nós vamos trabalhar a seguinte habilidade da BNCC: identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna à atmosfera e suas principais características. E, além disso, vamos responder as seguintes perguntas: em que camada da Terra está localizado o solo? Quais são os componentes do solo? Como ele deve ser preparado e cuidado para a agricultura? Que problemas podem ameaçar o solo? Quais são as consequências desses problemas e como podemos resolvê-los? Bom, nós vamos começar o nosso conteúdo com uma revisão sobre aquilo que a gente já viu sobre o capítulo 2 na sala de aula. Então, nós já estudamos que o solo, essa camada tão importante para nós, está localizado na litosfera. E o que é a litosfera? A litosfera é uma região mais superficial do nosso planeta. Essa região ela é composta pela crosta terrestre e pela parte superior do manto. Um dos processos fundamentais de essencial importância para a formação do solo, nós já vimos, que é o intemperismo. O que seria o intemperismo? O intemperismo seria um processo de desgaste das rochas, causado pela ação da chuva, do sol e até mesmo de organismos que possam estar presentes nessas rochas. E esse processo de desgaste faz com que as rochas liberem grãos, pequenas partículas, que caem ali na litosfera, formando, portanto, o solo. No solo, nós não temos apenas grãos minerais. Na sua composição também há água, ar e matéria orgânica, como já vimos anteriormente. O que seria essa matéria orgânica? Seriam corpos de seres que morreram ou partes de seus corpos que caem no solo. Todo esse material sofre um processo muito importante para a natureza, que é chamado de decomposição. Esse processo ele é realizado por micro-organismos, como fungos e bactérias, e esse material que sofre essa decomposição forma uma matéria escura, uma substância escura que compõe o solo, chamada de humus. E o humus ele sofre um processo de transformação, liberando nutrientes e água, fazendo com que o solo fique muito fértil, muito nutritivo para as plantações. Você acha que todo tipo de solo é igual? Você sabe que não, né? Nós já estudamos e vimos que dependendo da rocha que compõe a região, do clima dessa região, dos seres vivos que lá estão, nós temos diferentes tipos de solo. Então, continuando com a nossa revisão, nós estudamos que existe o solo arenoso. Esse solo ele tem um teor de areia igual ou superior a 70% e ele é muito permeável, ou seja, ele permite a absorção de água com muita facilidade. Por que isso? Porque a areia ela tem um grão muito grande. Então, esse grão ele não fica muito colado um com o outro, ele não fica muito próximo um do outro. E isso facilita a entrada de água, a absorção de água. Por isso, esse solo é muito permeável. Como ele é muito permeável, como ele permite uma absorção muito grande de água, os nutrientes que estariam ali, entre os grãos de areia, acabam sendo lavados por esse excesso de água que entra nesse solo. Por isso, os solos arenosos geralmente são pobres em nutrientes. Bom, já o solo argiloso, ele é um pouco diferente do arenoso, porque o que predomina nesse solo são as partículas de argila. E a argila, ela tem um grão muito fininho, então esses grãos eles ficam muito próximos, muito compactados nesse solo.
Por isso, ele é muito menos permeável que o arenoso, ou seja, ele não permite tanta absorção de água. Com isso, os nutrientes presentes nesse solo, eles não são lavados com facilidade e esse solo, então, é mais nutritivo, é mais rico em nutrientes do que o solo arenoso. Só que tem uma questão. Se a argila estiver presente em mais de 60% ou 70% desse solo, ele acaba ficando impermeável e a água não consegue ser absorvida, favorecendo o alagamento de algumas regiões. Bom, além do solo arenoso e do solo argiloso, nós temos o solo umífero. Vamos pensar aí na palavra umífero. Lembra que outra palavra que nós já aprendemos nesse capítulo? Lembra a palavra humus, não é isso? E vocês sabem que o humus é aquela substância supernutritiva, escura, que vem da decomposição da matéria, certo? Então, no solo umífero, nós temos a predominância de matéria orgânica, justamente o humus, que deixa o solo mais escuro, úmido e rico em nutrientes. Portanto, esse solo ele é muito propício para a agricultura e para plantações. Bom, sexto ano, em primeiro lugar, eu quero pedir para vocês que fiquem atentos às imagens dos slides enquanto eu explico a matéria, tá bom? Nós já debatemos lá na sala de aula, quando nós começamos a falar do solo, sobre a importância dessa estrutura. Vocês mesmos falaram na sala que o solo ele possibilita a plantação dos nossos alimentos, a criação dos animais que nos alimentam, então nós dependemos dele para viver. Só que com o aumento da população, também houve um aumento do uso do solo, tanto para a agricultura quanto para a pecuária, que é a criação de animais. E junto com essa demanda, com esse aumento de produção, houve o quê? Um grande desmatamento, né? Portanto, o que a gente tem que ficar atento é que para se utilizar bem o solo, para que ele fique produtivo por muito tempo, já que ele é uma estrutura essencial para a nossa vida, é necessário que haja uma preparação do solo. Um agricultor ele não pode chegar num pedaço de terra e plantar de qualquer jeito, sem fazer uma análise, sem estruturar e preparar esse solo adequadamente. Caso contrário, ele corre o risco de ter apenas uma safra ali naquele local. Então, existem uma série de cuidados que nós devemos ter com o solo para que ele seja sempre produtivo. O uso adequado do solo garante o quê? A sua conservação e garante que ele possa ser utilizado por um longo tempo, que ele seja um solo muito produtivo. E aí, como técnicas de preparação do solo, nós temos a aração, que consiste na utilização de máquinas, como esse trator aí da imagem, que vai remover o solo, fazendo com que entre ar. Da onde vem a palavra aração? Lembra o quê? Ar, não é isso? Vocês sabem que o ar ele é importante dentro do solo. Por quê? Porque as raízes das plantas precisam respirar. Esse solo não pode estar muito compactado, porque esse solo com ar dentro vai permitir a entrada adequada, a absorção adequada de água, permeabilidade adequada para esse solo também. Porque o ar dentro do solo vai permitir que seres que vivem dentro desse solo, como minhocas, entre outros seres vivos, possam também ter acesso ao ar que eles respiram. Então, a aração é uma técnica utilizada, pode ser feita manualmente ou através de tratores, onde esses objetos, esses equipamentos vão remover a terra, fazendo com que entre ar nela, com que ela fique fofa. O plantio direto também é uma técnica que pode ser utilizada, vão cavando buracos no solo e nesses buracos já se colocam as mudas ou as sementes, isso também já causa uma certa revolução ali no solo, também proporcionando uma aração. E a adubação, A adubação é introduzir nutrientes, minerais, matéria orgânica, fazendo com que esse solo fique nutritivo. A adubação, ela pode ser uma adubação mineral, ou seja, ela pode ser uma adubação fabricada, o agricultor ele compra esse adubo, esses minerais fabricados por alguma empresa e ele insere esses adubos na sua terra, na sua plantação,
ou pode ser uma adubação orgânica, né, no qual esse agricultor ele vai pegar restos da sua fazenda, do seu sítio, restos de legumes, restos de folhas, matéria orgânica mesmo, e vai ali inserir de forma natural naquele solo, fazendo com que ele fique mais nutritivo. Também existem duas técnicas muito importantes para a preparação do solo, que se chamam irrigação ou drenagem. E essas técnicas estão relacionadas com a quantidade de água presente nesse solo. Então, se esse solo ele estiver seco, com pouca água, a técnica utilizada, como mostra a figura aí do slide, é a irrigação, ou seja, o produtor ele joga água no solo. Se esse solo estiver muito encharcado, se ele for impermeável, né, e ficar com água empoçada, existe a técnica de drenagem, na qual o produtor vai retirar a água desse solo. Então, também são técnicas importantes, já que a água é essencial para o plantio. Então, vocês estão fazendo as anotações de vocês? Olha só, eu quero pedir uma coisa. Se vocês sentirem dificuldade em anotar ou tiverem alguma dúvida, parem o vídeo, retornem, congelem a imagem para que vocês possam organizar o caderno e as ideias nele, tá bom? Bom, vocês sabiam que existem plantas que recuperam o solo? Plantas que são extremamente importantes. Essas plantas são chamadas de leguminosas e como exemplos de leguminosas nós temos o feijão, a ervilha, a lentilha, o grão de bico, a soja, o amendoim, entre outras plantas, né? Essas plantas elas devolvem o nitrogênio ao solo devido à presença de bactérias fixadoras do nitrogênio em suas raízes. Então, como vocês podem ver aí na imagem, no slide, existe um nódulo em raiz de feijoeiro. Esses nódulos, né, na raiz, como você pode observar, são bactérias acumuladas. E o que essas bactérias fazem? Elas conseguem pegar o nitrogênio do ar, fixar no corpo lá do feijoeiro ou de qualquer outra leguminosa, além de enriquecer o solo com nitrogênio. E por que isso é importante? O nitrogênio é uma substância fundamental para que todas as plantas cresçam fortes e saudáveis. Então, se eu tenho uma leguminosa, que é uma planta, um vegetal, com essas bactérias nas suas raízes, capaz de enriquecer o solo de nitrogênio, eu tenho, portanto, solos com leguminosas, sendo solos muito ricos em nitrogênios e muito nutritivos. Agora, como o agricultor que não planta leguminosa pode fazer para recuperar o seu solo utilizando as leguminosas? Ele pode utilizar duas técnicas. A primeira é chamada de rotação de cultura, que é uma prática em que se alterna o plantio de espécies de interesse comercial, como arroz, milho, trigo, dentre outras, com o plantio de leguminosas. Então, o produtor, numa safra, ele vai plantar e colher espécies com interesse comercial e na outra safra ele vai plantar leguminosa. Para quê? Para que nesse período em que essa leguminosa cresça naquele solo, ela enriqueça esse solo com nitrogênio e devolva os nutrientes que esse solo perdeu na safra anterior. Já a outra técnica de recuperação do solo, utilizando as leguminosas, é chamada de adubação verde, aonde o produtor ele vai pegar leguminosas, ele vai jogar sobre o solo ou vai enterrar essas leguminosas nesse solo e nesse solo, né, o corpo dessas leguminosas sofrerá decomposição da matéria orgânica realizada por fungos e bactérias e como o corpo dessas plantas é rico em nitrogênio, ao ser decomposto, ele vai liberar essa substância no solo e vai enriquecer esse solo também com essa substância. Então, o produtor ele pode utilizar as leguminosas de duas formas para recuperar esse solo. Ou ele faz a rotação de cultura, né? Técnica na qual em uma safra ele planta o que ele quiser e na outra safra, obrigatoriamente, ele vai plantar uma leguminosa para que esse solo seja recuperado. Ou ele vai fazer a adubação verde,
vai sempre estar introduzindo nesse solo leguminosas para que elas tenham seus corpos decompostos e liberem esse nitrogênio no solo através da decomposição. Estamos bem até aqui? Bom, nós vimos que o solo é uma estrutura, um local do planeta extremamente importante para a nossa vida, porque é dele que nós tiramos o nosso sustento, o nosso alimento, né? Vimos que existem tipos de solos diferentes e que o solo ele precisa ser preparado com algumas técnicas importantes para que ele não empobreça, para que ele não fique improdutivo. Além de toda a questão da utilização de leguminosas, que são plantas que naturalmente deixam o solo mais fértil e mais nutritivo para a produção do alimento que a gente tanto precisa. Só que com a vida moderna, né, com o crescimento da população e das grandes cidades, existem grandes problemas na conservação do solo. O solo ele pode sofrer com ações naturais ou provocadas pelo próprio ser humano. E essas ações, né, esse desgaste do solo, que pode ser natural, provocado pela ação de chuvas e ventos, ou do próprio sol, ou do próprio ser humano, é chamada de erosão. E a imagem aí, no slide, ela nos mostra um solo que sofreu erosão, um solo desgastado, né? Esse desgaste, como eu já falei, ele pode ser por uma causa natural, vento, chuva, sol, ou provocado pelo ser humano, né? Por máquinas, pela devastação ali da vegetação. Bom, a vegetação, já que nós falamos dela, é um fator de proteção para o solo. Por quê? A vegetação sexto ano funciona como se fosse um tapete. Ela forra o solo como se fosse uma capa. Sabe a capa do seu caderno? O que a capa faz com o seu caderno, com o seu livro? A capa protege o seu material, não é isso? Um solo coberto de vegetação, ele também é protegido. Vamos imaginar uma chuva forte caindo sobre esse solo, né? Antes dessas gotas baterem diretamente no solo, elas baterão aonde? Nas folhas, nos vegetais, na grama, nas árvores, e ela vai chegar com um impacto muito menor no solo. Então, por isso a vegetação é um fator de proteção, né? Uma máquina, um carro passando por esse solo, se esse solo tiver essa capa de vegetal, ele não vai sofrer essa ação direta, esse desgaste direto. Então, a presença da vegetação no solo é super importante para que esse solo seja protegido. Quando o ser humano ele devasta a vegetação, ele retira a vegetação do solo, ele deixa esse solo exposto e esse local, então, acaba sofrendo muito com a erosão, que é justamente esse desgaste. E aí, como nós estamos falando da relação entre devastação e da erosão, né, e da deterioração do solo devido a essa devastação, né, pela falta da vegetação, que é um fator de proteção para o solo, como nós acabamos de falar, eu preciso que você entenda o conceito de assoreamento, né? O que é o assoreamento? É quando há a devastação da mata ciliar. O que é a mata ciliar, né? Olha para essa imagem aí do slide. Nós temos um rio, essa imagem que tem o rio, né? E temos uma vegetação aí na lateral do rio, certo? Essa vegetação é chamada de mata ciliar. É a mata que beira os rios. Acontece que com a devastação, com a destruição dessa mata ciliar, justamente essa vegetação que beira, que está ali na beirada dos rios, o solo fica exposto, ele sofre a erosão, né? E toda essa terra, todo esse solo, quando ele é submetido aí à chuva, a vento, ele cai dentro do rio. E isso faz com que o rio fique assoreado, faz com que o rio sofra assoreamento. Então, o que é o assoreamento? O assoreamento é quando o rio ele vai ficando mais raso, né? O escoamento da água é muito prejudicado. Por quê? Porque houve a devastação da mata ciliar, que é essa mata, essa vegetação na beirada do rio, expondo esse solo que fica ali na lateral dos rios, e aí esse solo sofre erosão, né? Esses minerais, todos esses componentes do solo
caem dentro do rio, fazendo com que esse rio fique mais raso, assoreado, dificultando o escoamento da água, podendo ocorrer até um alagamento, um transbordamento desse rio com muito mais facilidade nessa região. Bom, existe um problema muito sério com relação à conservação do solo, que são as queimadas. Muitos produtores ou pecuaristas destroem áreas enormes, queimando a vegetação. E quando ele coloca fogo, a alta temperatura destrói os micro-organismos decompositores. Isso faz com que esse solo fique empobrecido, né? Vocês sabem que os micro-organismos, eles realizam a decomposição da matéria orgânica, enriquecendo esse solo com a produção de humus. Quando esse solo ele é submetido a uma temperatura muito alta, os micro-organismos decompositores são mortos, esse solo ele é empobrecido e ele muitas vezes demora anos para se recuperar. Vocês não ouviram falar na palavra agrotóxicos? Certamente, né? São os defensivos agrícolas. São produtos utilizados para combater pragas nas plantações. E esses produtos, na verdade, são venenos, né? Então eles podem causar a contaminação do solo e também a contaminação das pessoas que estão ali manipulando. Inclusive, esses produtos podem chegar até nós através dos nossos alimentos, dos alimentos que nós consumimos. Então, o uso intenso, exagerado de defensivos agrícolas para acabar com as pragas nas plantações também é um problema sério na conservação do solo, porque ele contamina o solo, ele contamina a pessoa que está aplicando esse produto no solo e também contamina o alimento que chega nas nossas mesas. Então, meus amores, estamos chegando no final da nossa videoaula e para a gente finalizar, eu preciso que, em primeiro lugar, vocês façam a leitura desse capítulo. E aí vocês vão pegar o caderno de vocês e vão fazer como a gente faz na sala de aula. Vão organizar o caderno, escrever atividades de revisão e fixação e vão fazer no caderno os exercícios das páginas 57 e 58, do número 1 ao número 11. Vocês podem colocar somente a resposta, como a gente faz no nosso dia a dia. E, posteriormente, eu vou postar aí a correção para vocês.